ter o Hélio aqui hoje, o Leonardo vai abrilhantar a nossa noite. Agradeço aí. Bem-vindo, Leonardo, nosso novo patrocinador do AV Paraná. Muito bacana tê-lo conosco. O Hélio Riachuelo é um case aqui de sucesso no varejo, né? Acho que para a gente aqui, a gente vai aprender muito com você. Agradecer sua presença. O Léo também é nosso novo patrocinador aqui da Acelera Varejo, né? Então, está aqui hoje não só como palestrante, mas como o mais novo patrocinador aqui da Acelera Varejo, com a Solves. A Solves já é uma empresa que a gente já vem conversando há bastante tempo aí, tentando trazer para uma palestra, para uma live, acabou casando e dá tudo certo ao mesmo tempo, né? Então, maravilha, Léo. Obrigadão aí por aceitar o nosso convite. Temos vários membros da Acelera Varejo que já são parceiros de vocês aí, e tenho certeza que vocês podem contribuir muito aí nesse momento que o varejo está vivendo, né? Acho que o tema da live de hoje é super pertinente, né? As últimas tendências da satisfação do consumidor. E, poxa, o case da Riachuelo aqui, com certeza, é fenomenal, né? Então, tá todo mundo muito curioso aqui para ver o que o Hélio vai trazer de interessante para a gente. Então, queria começar já trazendo algumas perguntas que bombardeando o Hélio, né? Hélio, obrigadão aí pela presença, cara. E, poxa, se pudesse contar um pouquinho para a gente aí do que a Riachuelo tem feito nessa frente de satisfação do consumidor, como que vocês fazem para ouvir os clientes, né? A gente sabe que o cliente é o nosso chefe, né? É quem paga a conta no final do mês. E muitas vezes o varejo tem uma dificuldade muito grande de ouvir o que os clientes têm para dizer mesmo, né? E não só ouvir, mas ouvir de uma forma organizada e, mais importante, tomar ações em cima disso. Então, Hélio, como é que você tem tocado esse assunto aí na Riachuelo e como é que você tem feito isso aí realmente girar o ponteiro? Jean, obrigado pela pergunta. Boa noite a todos. Agradecer também aqui o convite, o Rafael, o Pompeu, o Leonardo e aqui todo mundo que está presente aqui com a gente. E, Jean, então, indo para a resposta, né? Na verdade, quando a gente está falando de tendência de clientes, né, de atendimento, na verdade, eu acho que não é uma tendência, né? Na verdade, é fazer aquilo que o cliente sempre esperou que a gente fizesse. Eu acho que, na verdade, é isso que conecta as empresas com os seus consumidores, né? Você, de fato, ter ouvir de forma ativa, ouvir de forma empática e movimentar a empresa para isso, né? Então, acho que o que a gente fez na Riachuelo, nesses 70 anos de história que a empresa tem, e principalmente nos últimos 3 anos, né, foi criar realmente processos que a gente organizasse essa escuta. A gente tem hoje um comitê de clientes, né, que acontece todo mês dentro da empresa, com a presença do CEO, toda a diretoria executiva e um grupo grande de executivos de várias áreas, onde a gente discute exatamente aquilo que a gente ouviu durante o último mês e aquilo que são problemas estruturais que a gente tem que evoluir. Então, o atendimento é uma jornada conjunta, né? Você não tem uma área que é responsável, você tem toda a empresa responsável por isso. Eu acho que o grande movimento que a gente fez aqui foi isso, organizar. A gente teve um suporte também importante da Solves, aqui do time do Leonardo, onde a gente conseguiu ter 100% das nossas lojas interligadas através do sistema de NPS. Depois a gente faz também toda uma aplicação de NPS através do nosso contact center, né, que é um contact center proprietário. A gente tem algumas empresas parceiras, né, mas boa parte do atendimento é feito de forma proprietária. E, a partir daí, organizar essas informações e trazer uma busca de resolução, né, de forma empática, de forma rápida, e entender que isso é uma jornada. E é curioso, né, quando a gente tinha os primeiros comitês de clientes, tinha uma preocupação muito grande dos participantes de se defender. Não, então esse problema não foi aqui, este problema foi ali, este problema é de outra área, e a evolução, a gente está no 10º comitê, está indo para o 11º, os últimos comitês, os nossos últimos 6 comitês, foram focados no problema, e não na discussão de onde nasceu, e sim como a gente soluciona. Quem é a culpa, né? De quem é a culpa, né? Na verdade, é um esforço conjunto focado na solução do problema que vai fazer isso realmente avançar. E a gente teve avanços que a gente se orgulha muito, né? Por exemplo, hoje a gente tem o NPS em loja, que fica ali variando entre 88 e 90, que é altíssimo. A gente tem o NPS do e-commerce também na casa de mais de 65. A gente tem o NPS dos produtos financeiros, a gente chegou
ao detalhe da gente hoje acompanhar o NPS dos serviços prestados pelas empresas que são nossas parceiras. Por exemplo, quando a gente vende um seguro odontológico, né, que é um dos produtos do nosso portfólio de serviços e produtos financeiros, a gente checa, inclusive, como o cliente está sendo atendido pelo parceiro. Porque se foi a Riachuelo que vendeu o produto, a gente é corresponsável pelo nível de atendimento. Então, é realmente você conscientizar toda a empresa de que o atendimento, a preferência do consumidor é uma jornada conjunta. Não há uma área só que resolva, não é só na loja, não é só no contact center, é um conjunto de ações e, principalmente, uma atitude voltada para o cliente. E isso é que vai fazer a diferença em qualquer empresa que queira realmente ter uma relação próxima com o seu consumidor, com seus clientes. Incrível, incrível. E, Leonardo, talvez você consiga contribuir um pouquinho aí de... Legal, o Hélio falou um pouquinho do que a Riachuelo faz quando ouve o cliente, mas como é que faz para ouvir o cliente? Né? Como que a Solves contribuiu aí com a Riachuelo para conseguir realmente dar voz para o cliente de forma organizada, para que uma opinião, quando é expressada, ela não seja uma opinião isolada, mas que consiga realmente fazer uma estatística em cima disso, trazer de forma organizada quantos clientes isso representa, como que a Solves traz tecnologia para realmente viabilizar essa interpretação? O que o Hélio comentou aqui, esse número NPS, 88 em loja. Tá? Já vou contar para vocês o que significa isso. Eu não sei, acho que nem para você eu falei já, a Solves nasceu no varejo. O nosso DNA é varejo. Eu já fui varejista, né? E a ideia nasceu dentro da loja. Estou falando isso do tempo que a gente puxava a antena para falar no celular, tá? Década de 90 ali. Tinha minha loja e eu não ficava... Eu não me satisfazia de ter construído uma loja, decorado a loja, gastava com um monte de coisa, e as pessoas saíam e não compravam. Algumas, né? Quem saía não comprava. Eu tinha que entender aquilo, por que aquilo acontecia. E ali nasceu a Solves, né? No mundo offline, na década de 90, com equipamento para medir a satisfação no ponto de venda. Para mim, naquele momento, é que fazia sentido, né? E de lá para cá, a Solves deu certo, né? Então, são mais aí de 400 milhões de registros, 400 milhões, tem quase 2 registros por habitante do Brasil, já cadastrado. E o motivo do Hélio estar aqui, ele realmente é esse suprassumo de todo o sonho, né, do conceito de você ter um registro da opinião do cliente dentro do ponto de venda, porque isso te dá volume de resposta. Você pode comparar uma loja com a outra. As pessoas registram informações muito quentes, porque estão vivendo o momento da experiência. E quando eu escuto o Hélio falando o case da Riachuelo, fico muito, muito feliz, assim, porque ele fez, ele e toda a equipe, fizeram toda a lição de casa, né? Então ele conseguiu, como ele falou, 100% das lojas, hoje toda loja Riachuelo tem lá um equipamento da Solves, um totem da Solves, e eles conseguem, são mais de 6 milhões de avaliações só da Riachuelo, tá? Então é muita coisa. Como que você faz para você organizar tudo isso e devolver de uma forma inteligente para as lojas, né, Hélio? Cada pessoa tem que receber uma informação diferente, cada gerente informação da sua loja. Conforme você vai subindo os níveis hierárquicos, são informações referentes para cada pessoa para usar isso aí. E a Riachuelo conseguiu, né? Consegue. Esse NPS de 88 é um dos maiores de todos os nossos clientes no Brasil, não só no varejo, tá? Em todos os segmentos. Então, essa é realmente saber fazer usando a ferramenta adequada, né? E de lá para cá, em 2020, né, com a pandemia, o que a gente percebeu? Claro, um aumento no online, né, no e-commerce, né? Então, a Solves também acelerou essa questão que começou em 2017. Então, hoje nós ajudamos o varejo, está no nosso DNA, todos os canais de venda, não só no offline, como também no online, né? WhatsApp, disparo de e-mail. Então, esse é o nosso trabalho. Não consigo conceber ter um negócio com porta e janela que você não consiga ouvir o cliente, seja a forma que você achar mais adequado, mas você tem que ouvir. Tem que ouvir, entender alguma coisa para você fazer as suas ações. O que o Hélio comentou dos comitês, fantástico.
Fantástico. São os comitês que começam aquela coisa, não fui eu, é culpa. Sempre tem um culpado, e quando você muda o foco, peraí, vamos sair do culpado para o problema, o cliente está trazendo isso para nós. Esse é um problema que o cliente está trazendo. Vamos resolver o problema ou vamos procurar culpados? Ah, não, vamos resolver o problema, acho que vai dar mais certo. E é isso que a gente está vendo aqui, né? Então, é isso que a gente ajuda, como que a gente ajuda a situações de sucesso como a Riachuelo, a gente está vendo aqui. Eu acho muito bacana mesmo essa questão do comitê. Uma coisa que eu sempre falo é que eu adoro achar problema na minha empresa. Eu gosto quando eu acho o problema, muito melhor do que quando o problema me acha, né? Porque quando eu achei o problema, quer dizer que ele é uma oportunidade de melhoria. E acho que isso que esses comitês ajudam muito, né, Hélio? Não, certeza. E, Hélio, ao longo desses comitês aí, o que você pode apontar, por exemplo, nesse período de pandemia, o que tem mudado no comportamento do consumidor? O que foram algumas das descobertas que vocês tiveram com esse trabalho aí que elevaram o nível de trabalho da Riachuelo? Jean, eu acho que dentro do processo da pandemia, né, que a gente viveu, uma das coisas que foi assunto, né, para todo mundo, em todos os lugares, foi a questão da digitalização do varejo, né, a aceleração dessa digitalização. E o consumidor foi aprendendo uma coisa, né, foi aprendendo o que é ser um consumidor omni, né? A gente fala muito de empresa de varejo omni, mas o cliente também ficou omnicanal, né? Então, ele está muito acostumado e está cada vez mais aprendendo como ele pode usar dessas empresas, né? Então, uma empresa que tem venda pelo canal digital, pelo WhatsApp, pela loja física, pelo live e-commerce. Então, o cliente entendeu e ele exige que a gente tenha realmente uma visão única dele. Ele não aceita que você atenda ele olhando... Não, mas você comprou pela internet e veio na loja física. Ah, não, aqui eu te atendo diferente. Não, eu sou cliente de vocês. Não importa por onde eu comprei, mas eu comprei de vocês, eu comprei da Riachuelo. Então, uma das coisas que a gente aprendeu muito forte foi isso, né, de entender que o cliente pode escolher de fato o canal, não é só a empresa ser omnicanal, mas o cliente também passou a ser omnicanal. E você tem que estar muito atento a isso, né? Então, você conectar essas histórias e as jornadas tem sido um desafio. Até porque o Brasil é muito grande, a gente tem naturais dificuldades, né, no atendimento hoje de nossos clientes quando eles fazem essas jornadas cruzadas, mas tem sido, acho que, um envolvimento muito grande para poder entender isso, né? E aí você tem que deixar essa informação clara na loja, quando um cliente que fez uma compra pelo e-commerce está lá, como é que você trata isso? Você tem que deixar isso claro no contact center, você tem que deixar isso claro para o time do próprio e-commerce, né, que está tendo essa compra cruzada. A gente, para você ter uma ideia, a gente hoje trabalha a meta da venda da loja olhando o que é venda física, venda online, e o que é um pedido que chegou originado pelo digital, mas que foi processado pela loja. E muitas vezes o cliente vai retirar numa outra loja. Se a gente não tiver consciência disso, a gente começa a transferir para o cliente problemas. E é isso que movimentou muito a gente nos últimos tempos, né? Toda a jornada de mensageria, né, que a gente chama, que vai dando para o cliente o tracking, né, de como está o pedido dele, foi modificada várias vezes, né? Porque a gente evoluía, percebia que ainda tinha uma necessidade, tinha algo que tinha sido estabelecido que não estava ocorrendo. E a gente foi evoluindo isso gradativamente. Tem uma coisa que a gente fala muito forte dentro da Riachuelo, que é o pacto que a gente trata com o cliente, né? Na hora que o cliente entra, por exemplo, no site, escolhe um produto, paga por ele, automaticamente você cria um pacto com o cliente. E na hora que, se você tiver qualquer problema, você tem que repactuar com o cliente um novo processo. E ele precisa ser comunicado disso, né? Ele precisa ser monitorado sobre isso. E a gente tem que ter isso muito bem amarrado no nosso back-office para que a gente possa mandar informações. Naquele período que a gente teve uma aceleração muito forte do e-commerce, né, e ninguém estava preparado para isso, a gente se viu em algumas situações que a gente não tinha resposta. Literalmente não tinha resposta. E a gente assumiu isso para os nossos clientes, né? Porque é uma coisa que eu acredito muito, é na transparência também do processo. Não adianta você mentir para o cliente, criar histórias, né? Então, é melhor você assumir e encarar o problema e vamos buscar uma forma de
de compensar o cliente, dar uma solução, e a gente foi aprendendo a fazer isso rápido, mas de uma forma que não é simples, né? Então, toda empresa que entrar por esse caminho precisa saber que não é uma jornada simples, é, antes de tudo, uma jornada de... Eu brinco que nunca é uma estrada simples, numa reta asfaltada. É cheia de tranco, é cheia de barranco, é cheia de curva, mas se você está com esse foco em realmente atender o cliente, você vai buscar as alternativas para a solução. Então, acho que esse foi o grande aprendizado que a gente teve nos últimos tempos, e principalmente com o advento da pandemia. Falou uma palavra aí interessante, duas palavras. Desafio e ser autêntico, né? Com essa questão da pandemia, home office, etc., a casa invadiu o trabalho, né? Então, a gente tem percebido que a palavra, a atitude autenticidade entrou no nosso dia a dia. Quanto mais autêntico, maior a sua chance de dar certo, né? O pacto nada mais é que uma promessa de algo, né? A promessa gera uma expectativa. E a ação gera confiança. E quando você repactua, você atualiza essas expectativas, atualiza a promessa, a expectativa, você gera confiança do consumidor. E é isso que eu vejo vocês fazendo. O que está acontecendo hoje, né? A tecnologia está acelerando os processos e a tecnologia ajuda o quê? No fluxo do processo, nada mais, né? Essa é a forma inteligente de usar a tecnologia, facilitando os processos, e essa empatia e autenticidade. O grande desafio que o Hélio comentou, a Riachuelo não concorre com outras lojas do varejo, concorre com todo mundo. Nós temos experiências hoje com Amazon, com Google, empresas fantásticas na ponta da tecnologia, que nos traz um sentimento que a tecnologia bem utilizada, como ela é boa para a nossa vida, né? Esse é o grande desafio, né? Trazer para todos esses novos canais de venda toda essa forma de parecer simples para o cliente, que ele não exige o mínimo esforço possível para conseguir realizar uma compra, né? Uhum. Léo, e tem uma coisa, né? Toda compra importa, né? Todo relacionamento importa, né? Não adianta eu explicar para o nosso cliente que o nosso nível de serviço é de 98% de entregas dentro do prazo. Tem 2% que não foi. E esses 2% vão para as redes sociais falar que não foi. E eles fazem um barulho. E fazem com razão o barulho, né? Como é que você tira a razão de 2% dos seus clientes que tiveram algum atraso? E quando você vai para as redes sociais, né, eu falo muito essa questão, né, de que no passado, a gente, quando tinha um problema com a empresa, você ligava para você ia até a loja e você conversava com o vendedor e tentava resolver. Depois você ia para um contact center, né, ou ligava para a empresa ou mandava um e-mail, mas era uma conversa entre você e a empresa. Depois veio o advento das plataformas que dão as notas das empresas. Por exemplo, o Reclame Aqui. E vai deixando exposto, né, qual é a reputação da sua empresa. E o próximo passo é o que acontece hoje. O cliente vai para a rede social da empresa e coloca o que ele está sentindo, está colocando o problema dele. A gente tem uma regra dentro da Riachuelo que a gente não apaga nenhuma mensagem. Mas é uma estrada dura, né? Porque você fica ouvindo e fica publicado, né? Ah, tive um problema, não chegou. E, de novo, não adianta falar que você tem 98% de índice de serviço entregue dentro do prazo, para aqueles 2%. O problema deles é o maior problema. E a gente aqueles 2%, eles são 100%, né? Exatamente. Para quem teve o problema, é 100% do problema, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, esse desafio, né? Até o último cliente estar feliz, você não pode descansar, porque aí não pode ser só a estatística do seu lado, né? Tem que ser todo um esforço de realmente ter 100% deles felizes e com jornadas felizes, né? Se você mirar em 100%, você vai conseguir atingir uma régua alta, né? Se você se colocar aceitando, né? O Léo fala muito isso, né? Se você mirar num NPS aceitável, ok, você vai entregar ele aceitável. Agora, se você se desafiar a alcançar
número que é um benchmark, você movimenta para um outro patamar todo mundo, né? E a gente precisa ter essa lembrada, né, que do lado, por trás de cada mensagem, tem uma pessoa e que teve o seu pacto quebrado. E é a partir daí que você tem que movimentar todo mundo, né? E não se prender à estatística de que sua nota é alta, né? Não, perfeito, perfeito. Léo, e, cara, vocês têm aí mais de 10 mil pontos de monitoramento pelo país, né? Com toda essa visão aí, o que você enxerga que o varejo, em geral, no Brasil, tem de oportunidade de melhorar? O que mais incomoda os consumidores hoje? Eu fiz um exercício esse final de semana. Só para mim não foi novidade, mas só para validar e, enfim, ter certeza. Olhando todos os varejos do país, né, olhando os detratores, né, só detratores, sei lá, alguns milhões de avaliações, tá, só detratores do país inteiro, diversos varejistas. Engraçado, a palavra que aparece sempre em todos eles é atendimento. Atendimento. Não estou falando o óbvio, estou falando o que a gente vê registrado milhões e milhões de vezes no país todo, tá? Como se falou, são 10 mil pontos aí, né? Ou é uma fila no caixa, deixei de comprar, o atendimento do vendedor, atendimento do caixa, enfim. As coisas, não que sejam mais simples do que parecem, não é. Acho que ela é a pessoa mais credenciada para falar o quão difícil é dar um bom atendimento e fazer isso todo dia, né? Com centenas de lojas. Não é uma tarefa fácil. Mas uma coisa que passa pelo sucesso do varejo, me corrija aí se eu estiver errado, tá? O engajamento do pessoal da ponta, de frente. Se esse pessoal não entender o que significa olhar para o relatório todo dia, está lá escrito que o cliente reclamando, né, da fila, ou do provador, ou, enfim, qualquer que seja a reclamação. Se ele não tiver a cultura de resolver o problema, não procurar culpado, não vai dar certo. Então é engraçado, você vê, eu fiz uma análise ali, depois eu fiz um segundo filtro. Os que não compraram. Deixaram o dinheiro na mesa. Tá com o dinheiro na mão, o produto na outra. Atendimento de novo. As lojas que tem caixa, fila, atendimento do caixa, demora, sabe? Falta de atenção. Né? E agora, assim, conclusões minhas, né? A gente está vivendo um momento difícil, as pessoas não estão assim, tranquilas. É estressante o dia a dia, né? É estressante, os nervos estão meio que a flor da pele, assim, você trabalha em casa, legal, mas cara, é medo de sair. A situação é muito chata, assim, pô, meu filho quer ir na casa do amiguinho, sabe que eu deixo ali? Situações simples, que exigia zero de raciocínio, você fica debatendo com a mulher aí, né, será que vai ou não vai, deixa aí, enfim, tá tenso. Né? Então, e loja, ela está se tornando cada vez mais um local de experiência. Se é o ato de comprar, eu clico aqui, compro e pronto, acabou. Mas as pessoas precisam de relacionamento, precisam ser ouvidas. As pessoas precisam ser ouvidas. Não há tecnologia... um momento prazeroso, né? Um escape da pressão, né? Não há tecnologia nesse mundo que vai substituir a necessidade de ser ouvido. Né? E quando você vai... Isso pode ser ouvido one-on-one aqui, frente a frente, ou numa loja que você vai lá, responde uma pesquisa, ou fala com o vendedor, ou conversa com alguém, e você sente que o que você está falando importa. Tanto faz se é frente a frente, ou só num relatório de pesquisa. Né? Isso eu vejo acontecendo. Né? De novo, com a Riachuelo, aqui com o Hélio, eu vejo, conversa. Então, essa questão que o Hélio falou lá no comecinho, né? O que você devia fazer a vida inteira, né? É uma tendência ouvir as pessoas. Então, hoje se fala muito isso, CS, CX, Customer Service, uma infinidade de siglas, né? E tudo está voltado a fazer algo bem feito para alguém. É bem isso, atendimento soa como uma coisa simples, mas o simples bem feito é avançado, né? Esse que é o ponto. Quando você tem uma loja, ok, 2, 3, quando você tem 300, como é que você faz isso? Você precisa da tecnologia. Para te dar o quê? Métricas,
índices, indicadores. Quando o Hélio vai cometer lá, né, o pessoal, pô, nosso NPS é 88, pô, caiu, subiu, você tem métricas, você sabe o que fazer, mas essa tecnologia usando a humanidade, usando a empatia das pessoas. Isso é insubstituível. A inteligência artificial vem para ajudar, não para substituir. A gente percebe e que informações que a Solvis consegue trazer além do NPS? Porque assim, o NPS é um baita do indicador, ele traz muita informação, mas ele pode ser um pouco frio no sentido de conseguir identificar a raiz do problema. Onde mais a Solvis consegue ajudar para realmente trazer uma informação mais granular, assim, né? mais precisa? Então, Léo, depois eu te ajudo. Aproveitando aqui, deixa eu só fazer um parentezinho aí, Jean. Sabe que o varejo aqui, principalmente o varejo da Acelera Varejo, é formado de empresas familiares e algumas já que estão em primeira e segunda geração. Então, fala para o pessoal que está lá em casa, que é um pouquinho mais antigo, o que são essas siglas? O pessoal fala, poxa, agora eu sei o que eles estão falando. Legal. Vamos lá, então, o que é o NPS, né? O que são essas siglas todas? Vamos começar por aí. Você queria falar alguma coisa, Hélio? Não, eu quero depois sobre esse ponto que o Jean colocou, né, de como a gente esquenta, né, o número do NPS. Legal. Acho que eu tenho uma coisa que eu posso te ajudar aqui, mas Maravilha. Segue aqui com as explicações do que é o Net Promoter Score, né? Net Promoter Score é mais uma métrica, ela é bem sucedida hoje no mundo inteiro. Por quê? Aquela pergunta, de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar alguma coisa, uma loja, para alguém, para seus amigos, enfim. Ela surgiu em 2011, né, com o pessoal da Bain Company, mas, assim, para resumir o negócio, né, a satisfação não era suficiente, queria entender além. Estar satisfeito não quer dizer que eu vou recomprar, que eu vou recomendar para outras pessoas, eu quero saber além. Você volta aqui, você compra de novo, recomenda, então esse é o Net Promoter Score, né? Um score líquido dos promotores. Então essa escala de 0 a 10 divide em clientes detratores, de 0 a 6, que falam mal do seu negócio. Os 7 e 8 são esses neutros, né, que estão satisfeitos. E o 9 e 10, pô, legal, eu volto, recomendo. Então, esses são os promotores. Então, criou-se essa métrica chamada NPS, e é usado por grandes empresas no mundo, e isso foi cascateando e está legal, usado no mundo inteiro. Mas a tua pergunta ali, além do NPS, o NPS é uma métrica, né? E legal, é uma bússola, dá um norte, né? Nos ajuda a identificar, comparar as unidades entre si, e assim como a NPS tem outras métricas, né? Mas além disso, o que eu gosto muito são os comentários, que as pessoas escrevem, né? Isso é fantástico, escrevem coisas muito legais, né? Então, e essa análise de comentário, conforme você tem um volume de dados, aí que é bacana, né? A tendência, né? A inteligência artificial está ajudando na interpretação desses dados, na análise de sentimento. Conforme você vai avançando, vamos pegar a Riachuelo, né? Vai avançando no volume de dados, comentários, a gente vai aprendendo, né? Com esses dados, a gente vai conseguindo separar em categorias. Então, isso, não vou fazer o Hélio ler 2 milhões de comentários, né? Então, eu vou entregar para ele pronto. Está aqui, né? As categorias, análise de sentimento. Então, isso vai granulando e vai te ajudando muito, né? Além, claro, do NPS, que é uma métrica como outra que você pode estipular, né? Ajudei? Léo, eu acho que um ponto, né, acho que é importante, né, nessa pergunta do Jean, né, porque o número por si te dá uma classificação, né, e eu acho que o legal da beleza do NPS, como ele é aplicado mundialmente, você pode fazer benchmarks com o mundo inteiro, empresas do mesmo segmento, empresas de segmentos diferentes, então ele é um número muito bom para te dar um parâmetro, né, de como é que está o seu nível de recomendação, né, que é o que ele mede principalmente. Mas quando você pega, vou dar um exemplo nosso aqui, né? Dentro do equipamento que a gente usa da Solvis, uma das coisas é um app que fica com os gerentes das lojas. E nesse app, ele abre e ele vê hora a hora como é que está o nível de NPS dele. Então, e ele pode abrir os comentários que os clientes fizeram e cruzar com as horas que aconteceram aqueles comentários. Então, foi um momento que teve mais fila, foi um momento de abertura da loja, foi no meio, foi no fechamento, aconteceu algum incidente na loja naquele momento, e quando você pega esses comentários, você vê, o cliente é bastante honesto e bastante severo, né? Quando ele dá
faz o seu comentário e quando ele se dispõe a preencher o comentário. E a gente ainda faz um outro processo complementar, que é o que a gente chama de close the loop, né? A gente fecha o círculo, a gente pega os clientes que foram detratores, a gente lê os comentários, o cliente deixa o e-mail e a gente volta a fazer contato com o cliente. E a gente se aprofunda no que foi a razão do comentário ou da nota que foi dada. A partir daí, você consegue criar os planos de ação de correção. Então, ele vai sempre fazendo esse processo completo, né? A gente já fez momentos de colocar, inclusive, pessoas para ouvir o cliente falando, né? Pegar alguns executivos, olha, vamos ouvir no processo do close the loop o que o cliente está falando sobre aquela nota. E a partir daí você consegue fazer a correção. Então, acho que o processo completo, né, a beleza dele é justamente quando você engaja as pessoas e consegue fazer todo esse fechamento, entendendo que são a razão dos detratores, né? Porque é ali que você vai ganhar a sua batalha, evoluindo aquilo que faz com que os detratores se afastem para você revertê-los em promotores do processo, né? Então, quando você entra nessa jornada, né, é uma jornada completa, né? Eu acho que acho que dentro de todas as ferramentas que a Solves nos oferece, permite que você faça isso, permite que você vá até o fechamento do loop e fazendo a ouvidoria do cliente que teve um problema e você consegue, com certeza, destacar para onde você tem que virar os seus planos de ação para evolução. Só para ter uma ideia da dimensão... Leonardo, eu queria aproveitar e entender um pouquinho da mecânica desse processo, né? Quando o cliente está na loja, ele que faz, ele que preenche, né? Ele que responde essas perguntas. Isso daí é induzido, é automático? Os gerentes ou os promotores têm alguma premiação, indicação para sugerir que o cliente, indicar o cliente a responder esse questionário? Como que funciona a mecânica lá no dia a dia? O que a gente faz hoje, tá? O NPS, ele é meta para várias pessoas dentro da empresa, para o gerente de loja, para todo o time ligado à gestão de loja, a todo mundo ligado ao atendimento, à operação dos canais digitais. Então, por exemplo, na minha meta, eu tenho o número de NPS, né, que eu preciso alcançar das várias áreas que estão sob minha gestão. Então, ele virou uma métrica que passa a ser meta de todos. E um ponto que a gente coloca é a loja, ela precisa convidar o cliente a responder, mas ela não pode induzir, né? E claro, quando a gente vê, por exemplo, toda semana, a gente tem, em média, 150 mil, 170 mil relatórios de NPS preenchidos, todas as semanas. E a gente olha loja a loja, como é que está o número, entende a quantidade de respostas que vieram, e como está o NPS. Se a gente vê uma loja que está com um número de respostas muito baixa, a gente vai entender por que está tão baixo. Pode ter que ser uma queda de fluxo na própria loja. E a mesma coisa quando está muito alta. A gente não dá nenhuma comissão para isso, porque se a gente der comissão, quando a gente começou nessa jornada, tinha gente que levava o cliente até o totem e ficava do lado do cliente esperando ele vir dar a nota. E aí, claro, a nota tem desvio, porque a pessoa está lá do lado, né, com um sorrisão no rosto, esperando que a pessoa dê a nota. Então, não faz sentido. Então, a gente não dá meta do número de questionários, a gente dá meta pelo NPS total, e a gente, inclusive, desencoraja que vá atuar dessa forma, levando o cliente, por exemplo, até o totem. Né? O cliente que é do e-commerce, ele recebe um e-mail para ele responder, ou ele recebe uma ligação para ele responder. Mas sempre é o cliente que, de forma espontânea, dá a sua nota. Tem uma coisa importante. Uma última pergunta, Hélio. E a gente... Opa, acho que eu travei, né? Um item importante aí também, Popeu, é a questão da amostragem, tá? Então, o que o Hélio falou, espontâneo, é a forma correta, ideal, e com isso a gente consegue também uma amostragem relevante o suficiente para você ter um número com confiabilidade, né? Para você poder comparar uma loja com outra. Isso é bem importante. Né? Número de respostas. Legal. E esse número de respostas, Hélio e Leonardo,
é uma estimativa do quê? De percentual? 40, 50, 60, 10, 20? Quanto que vocês estimam como um valor aceitável? Qual que é a média de uma operação, por exemplo? Pompeu, no nosso caso, ela fica entre 5% a 15% do total de clientes que passaram pela loja, né? Então, a gente tem lojas onde tem um engajamento maior e os clientes respondem mais, tem lojas um pouco menos, mas ele fica ali entre 5 e 15, mas pelo tamanho a gente recebe, numa época normal, a gente recebe mais de 1.200.000 clientes todos os dias nas nossas lojas, né? Então, às vezes são números bastante altos, né, que a gente tem. Então, quando a gente vê uma parte desses clientes respondendo, e como é uma amostra aleatória, ela tem uma representatividade do todo muito forte, né? É só a gente imaginar o seguinte, para você fazer uma pesquisa de intenção de voto no Brasil, para você ter uma margem de erro entre 6%, 7%, 5%, você ouve 3.000 pessoas, 3.500 pessoas, né? Numa população de mais de 200 milhões. Então, você imagina a gente recebendo 150, 160 mil respostas por semana. O valor estatístico que esse dado tem dentro do nosso universo total. Deu aula. É isso mesmo. Tem no site da Solves tem a página calculadora. Lá você pode simular quantas respostas você precisa do teu universo de clientes do mês para ter uma amostragem significativa. Eu quero uma margem de erro de 3%. Vai te dar lá certinho quantas pesquisas você precisa por mês, por loja. Hélio, eu fiquei muito curioso aqui com relação aos diferentes canais e como que vocês usam as pesquisas, né? Então, você falou que o NPS de vocês hoje no varejo físico é um pouco superior ao do e-commerce, né? Ao mesmo tempo que vocês têm uma experiência que acaba sendo bastante levada no omnichannel também. Então, como é que vocês conseguem separar qual é o cliente do varejo físico e qual é o do e-commerce, e onde eles se cruzam, né, quando existe algum problema, se ele foi originado em um ou no outro, e que tipo de ações vocês têm tomado para tentar trazer um pouco mais de experiência para a compra online, né, onde você tem menos desse contato físico, de pegar no produto, de sentir, de ter realmente aquela imersão. Jean, hoje, como é que a gente tem feito, né? Os clientes usam também canais diferentes para responder às nossas pesquisas de satisfação, né? Então, por exemplo, na loja física, a gente tem os totens da Solves instalados nas portas, né? Então, o cliente faz o seu data enter, né, da sua resposta através do totem. Dentro do canal do e-commerce, a gente envia um link de uma pesquisa sempre depois que o cliente recebeu o produto. Quando o cliente liga para o nosso contact center, né, ao final da ligação, ele também dá uma nota para como foi resolvido o problema dele e assim por diante. Então, a gente tem vários canais para onde o cliente responde as perguntas ligadas ao NPS e quando a gente desdobra essas perguntas e depois faz o close the loop, como eu comentei. Então, a gente vai separando pelo canal, pelo tipo de compra que ele fez, e depois o que a gente vai fazendo, entendendo se aquele cliente é um cliente de alto, médio, baixo relacionamento conosco, e como é que a gente vai tratando esse cliente e identificando o seu nível de profundidade de relacionamento. E a partir daí, como a gente trata cada situação, né? Então, é uma forma da gente esquentar mais a relação, né? Por exemplo, a gente tem uma célula dentro do nosso contact center que trabalha justamente naqueles clientes que tiveram problemas, para se aprofundar no problema, buscar uma solução rápida, para a gente poder, a partir daí, tentar reverter e repactuar o que ocorreu naquele momento. Então, isso é um processo também que demanda, claro, investimento, tempo, e principalmente, né, ter do lado de quem está resolvendo o problema pessoas que realmente são empáticas, né? Então, essa característica, você ter uma pessoa sensível ao problema do cliente, é muito importante, né? Então, quando a gente seleciona, por exemplo, o nosso time de colaboradores que estão no Contact Center, essa é uma característica. A gente teve uma situação que parece detalhe, né? Mas a gente teve uma situação de uma cliente nossa que fez uma compra grande de itens de bebê. Uma compra realmente, e deu tudo certo, a compra chegou no prazo, o volume chegou, só que
ela perdeu a criança, né? Uma coisa chata que pode ocorrer, e você tem que estar muito empático com a mãe que passou por isso. E a atendente entendeu rapidamente o que houve, não fez nenhum tipo de pergunta, se solidarizou e fez todo o processo de reversão daquele pedido, devolveu o dinheiro da forma que a cliente escolheu, e a cliente fez a questão de mandar uma mensagem agradecendo a forma com que ela foi atendida, o respeito com que ela foi atendida e a forma com que a gente buscou solucionar da melhor maneira e criando o menor atrito possível. Que isso faz muita diferença, né? Então, tanto na loja, outro dia eu estava conversando com o Léo, comentei o seguinte, quando você vai contratar uma pessoa para trabalhar numa loja, aqui todo mundo, né, vários varejistas aqui, a primeira coisa que você olha para a pessoa é se ela é sorridente, se ela é naturalmente empática, naturalmente disposta a ter uma relação positiva. Você não treina isso, né? Ou você contrata isso com a pessoa, vem no pacote da pessoa, né? Ser sorridente, ser simpático, gostar de falar com pessoas, vem no pacote que você contrata. Dificilmente você vai treinar isso, porque você não consegue treinar. Outro dia, há muito tempo atrás, na minha carreira, uma pessoa me perguntou, tá bom, mas você quer que eu sorria como? Com um sorriso largo, mostrando os dentes, só uma carinha de sorriso? O que para vocês é sorriso? Aí, para mim, nesse dia, eu falei assim, esquece, você não vai treinar sorriso em ninguém, né? E a mesma coisa, você ter gente sensível no relacionamento faz toda a diferença, né? Quando um dos problemas que a gente tem, né, fila, há muito tempo atrás, eu observei uma operadora de caixa que sempre tinha fila no caixa dela. E era uma senhora. E eu fui perguntar para os clientes, mas por que vocês fazem fila na frente nessa nossa colaboradora aqui? A resposta falou, não, é que eu peguei ontem a receita de um bolo que ela começou a me dar e o bolo deu errado. E aí eu voltei aqui porque eu quero ouvir o resto da receita ou a dica que faz para que o bolo fique certo. E aí, nessa hora, o cliente não estava preocupado com a fila, né? Estava preocupado em ser atendido por aquela pessoa. E isso faz muita diferença, né? Então, isso nunca vai mudar, né? Então, como o Léo colocou, a inteligência artificial vai nos ajudar numa série de coisas, né? A direcionar onde esforçar, onde colocar o foco, mas ela vai evoluir muito para ela conseguir ter esse nível de sensibilidade, né? E você conseguir ter um atendimento de fato humano, que é uma das coisas que a gente mais ouve, né, das pessoas. O que você quer como evolua o atendimento? Eu quero um atendimento humano. É o que a gente mais ouve também das pessoas, né? Com certeza. Se é para receber um atendimento robótico, é melhor que põe um robô no lugar de uma vez, que sai mais barato, né? Exatamente. De preferência um robô que te entenda, né? E te responda. Não, muito legal. Nossa, ótimas histórias, hein, Hélio? Ótimas histórias mesmo. Jean, se você quiser se aproveitar o momento lá no Q&A, tem algumas perguntas para o Hélio, o que você acha? Opa, manda bala aí, Rafa. Manda bala. Não, você pode puxar aí, fica tranquilo. Deixa eu puxar aqui então, vamos lá. Vanderlei aqui está perguntando aqui para você, Hélio, sobre a operação Riachuelo Casa. Se é uma aposta ou se é algo já consolidado como uma divisão para ampliação de unidades? A Riachuelo Casa é uma realidade, né? Hoje, inclusive, a gente inaugurou mais uma Casa Riachuelo no Shopping Pátio Paulista, e a gente tem ainda algumas inaugurações para acontecer ao longo do ano, já em 2021, e temos um plano de expansão para 2022. Então, é um modelo consolidado, que ele nasceu dentro da Riachuelo, né, no modo da Casa Riachuelo, e na Casa Riachuelo ele tem uma ampliação da sua linha de produtos, né? Itens de decoração, preparo, mesa e servir, como a gente chama, né, toda a parte de confeccionados, que é sempre uma tradição muito forte nossa. Então, é um modelo que veio para ficar e a gente está ampliando cada vez mais esse número de lojas dedicado ao Casa Riachuelo, e também no canal digital, ele tem um espaço reservado dentro da Riachuelo, dentro do nosso site, e ele deve evoluir ainda mais, até caminhando para ser algo independente. Legal. Temos uma pergunta aqui da Fernanda também para você, Hélio.
sobre a periodicidade em que os dados são analisados. Se existe um relatório diário ou é apenas na reunião do comitê mensal, né? Quais são as rotinas de análise desses dados? Já esses dados são analisados diariamente. É claro que a gente tem uma rotina semanal, onde a gente olha como é que está a evolução do nosso NPS, mas nessa rotina semanal a gente fala de uma questão mais tática, e os gerentes das lojas, por exemplo, eles olham no app todos os dias para poder evoluir e entender como está sendo o trabalho deles. E depois, uma vez por mês, no comitê, aí a gente faz uma análise geral de toda a companhia. Então, é um assunto que, dependendo do tema e a operação, você olha diariamente. A gente faz isso para o contact center, a gente faz isso para os canais físicos, e uma vez por semana a gente tem uma reunião tática, onde o NPS é um dos elementos que a gente avalia naquela semana. Legal. Eu tenho uma pergunta minha aqui para o Léo. Léo, eu tenho operações tanto de loja como de quiosques. A Solvis tem alguma solução que consiga me atender, por exemplo, em quiosque? Porque para quiosque eu consigo colocar um totem, complica muito, né? Uhum. Que tipo de maneira eu teria de ouvir os meus consumidores numa operação mais enxuta como essa? Uma coisa que tem que tomar bastante atenção é a forma que você coleta a pesquisa. Tá? Vou dar 2 exemplos extremos. Tá? A frase é o seguinte: o índice de satisfação é inversamente proporcional ao esforço para responder. Ou seja, qual é a forma mais simples possível? Totem, estica o braço, responde ali. Então, as pessoas insatisfeitas e satisfeitas com pouco esforço respondem. A gente consegue realmente medir com um viés muito baixo, né, da realidade. Um quiosque, um totem realmente não vai ser adequado. Colocar um QR Code. Ok, desde que você tenha o QR Code em todos os quiosques, beleza, você tem um padrão de pesquisa, legal. Então, o importante é ter um padrão. Agora, a satisfação daquele quiosque, tem uma loja também, vou comparar a pesquisa que eu coleto via QR Code, no ponto de venda, vou comparar com a pesquisa coletada via totem. Você não vai poder fazer isso. Tá? Porque, muito provavelmente, a tua pesquisa no QR Code vai ter um índice de satisfação mais baixo. O esforço para responder, pega o celular, mira, faz a leitura, a motivação vai ser para quem está mais insatisfeito do que satisfeito para responder aquela pesquisa. É legal, claro, você vai ter um canal de comunicação, mas tem que tomar esse cuidado para não usar como métrica de comparativa com outro formato de coleta. Né? E, além disso, você pode ter a pesquisa por e-mail, né, disparado no online, você pode ter pesquisa no cupom fiscal, que eu gosto bastante, né, para medir para quem compra, né, então você vai ter lá no cupom fiscal um link para acessar a pesquisa e, enfim, você pode responder, ter algum bônus, uma espécie de premiação ali também, né. Então, formato para ouvir as pessoas não faltam. Isso elucida um pouquinho da minha dúvida ali que eu tinha com o Hélio também, né, sobre o comparativo do NPS do e-commerce com a loja física. Talvez por serem canais diferentes, né, rotinas de resposta diferentes, acabe trazendo um viés, né, diferente também no valor do NPS. Né? Então, assim, o que a gente sempre recomenda, né? Que você compare as coisas que são comparáveis. Né? O padrão de pesquisa. A pesquisa por e-mail, até a mesma pessoa. Eu saindo da loja, eu estou com um nível de satisfação. Daqui um dia ou 2, se eu receber um telefonema ou um e-mail, talvez mude minha percepção. Né? Eu tenho variáveis externas influenciando a minha vida. Né? Nosso humor varia. Né? Não é tão racional assim. Né? Então, assim, a primeira recomendação é fazer uma comparação padrão. Legal. Então, o que o Hélio falou bem. Meu NPS no e-commerce é tanto, no físico, 88 no físico, 65 no e-commerce. Os dois são altos, mas ele descreveu, né? Separou os mundos, físico e online. E só para ter uma dimensão do quão bom é esse NPS, o NPS não é de 0 até 100, tá? Ele vai do menos 100 até 100. É um espectro bem amplo. Se você só tiver detratores, você vai ter um NPS de menos 100. E vai até o mais 100, que é o máximo. O NPS de 88 realmente é impressionante. Tá? Só para ter uma ideia da dimensão do quão difícil é isso. Para mim foi uma aula aqui também, tá, Hélio? Espero que para várias pessoas seja um aprendizado bem legal, assim, porque é um exemplo de como
usar a tecnologia de uma forma inteligente, com a empatia, com a humanidade, né? Botar isso junto, bom, tá aí o resultado, né? Prova viva, métricas, tecnologia e atendimento humanizado, empatia. Né? Acho que empatia é a palavra-chave aí mesmo. É. Fácil não é, senão não estaria aqui falando, né, Hélio? Mas é isso aí. Essa é a lição de casa, né, Hélio? Aí. Legal, temos mais uma pergunta aqui do Marcelo Nishimura, mais uma para o Hélio aqui. Nas lojas físicas, Hélio, se vocês têm mais algum canal para coleta das respostas das pesquisas de NPS, ou se são apenas os totens mesmo? A gente tem os totens como canal principal e a gente pega uma parcela dos clientes que fizeram as respostas e deixaram seus e-mails, a gente também manda uma segunda pesquisa por e-mail para esses clientes. Então, a gente pega uma parcela desses e fazemos também esse envio, porque a partir daí a gente se aprofunda nos comentários, né? Então, por isso que a gente faz esse envio. Porque aí realmente a gente consegue fazer um drill down, né, naquilo que a gente tem tido de maior nível de frequência de questionamento, né? Então, isso também é importante, porque isso complementa as respostas do totem. Bacana. Bom, Léo, o Riachuelo aqui é com certeza uma super escola aqui, né? Mas com vários outros clientes que a Solves tem hoje, o que você identifica como melhores práticas de empresas que ouvem ativamente os seus clientes, né? Número 1, quais processos devem ser usados para ouvir corretamente os clientes, né? Não adianta ouvir de maneira bagunçada, tem que ouvir de maneira organizada para conseguir tomar ações em cima disso, né? E que outras práticas de ações em cima das respostas que são coletadas, né? Tem duas coisas que o Hélio já mencionou. Não é uma receita de bolo para todo mundo, mas tem duas coisas que são fundamentais. Uma é o envolvimento do pessoal do atendimento, não tem jeito. Eu tenho um cliente bem interessante, o case, 200 pontos de venda, começaram a pesquisa, NPS, e eu sempre orientei. Os gerentes estão recebendo relatório? Não estão recebendo, por enquanto é top-down, aquela coisa nada, né? Está só aqui na diretoria, tá bom, né? O NPS baixo. E em algum momento aquele NPS deu uma alavancada, assim, e daí eu entrei em contato para saber o que tinha acontecido, né? Porque foi uma diferença muito abrupta, eu queria entender. A gente fez o que vocês mencionaram. Cada gerente está recebendo os relatórios, a gente está envolvendo eles com quick meetings, diário. Então ele pega o relatório de manhã e traz a equipe, assim, reuniões de 15 minutos, tais comentários apareceram aqui ontem, não quero que isso aqui apareça mais, o que aconteceu, todo dia as mesmas reuniões, todo dia, quick meetings. Ok, então saiu, o que acontece, né? É tudo um processo de cultura que vai mudando. Quando você começa a valorizar a voz do cliente, vai mudando a cultura, naturalmente. E é difícil, porque são vários pontos, né? Então você tem que mudar a cultura em todos os pontos. As pessoas começam naturalmente a observar os clientes, a entender, a ouvir, a querer fazer melhor. Natural. Todo dia você começa o dia falando aquilo que aconteceu ontem, não foi tão legal, ou que foi legal, que pode repetir. Então, isso é uma ação campeã. E a outra ação que o Hélio mencionou é o drill down, entender isso aí e a fundo, porque o problema de um certamente impacta outras pessoas. O que ele faz ali, uma segunda pesquisa com os detratores e vasculhar isso aí. Isso é quase um focus group, né? Ele vai na pesquisa qualitativa entendendo ali até onde está o problema. Realmente, não tem como ser diferente. Né? Agora, legal, faça isso todo dia, né? Aí é a questão que separa, né? Você tem as ferramentas, tem a tecnologia, sabe o que fazer, sabe o que precisa fazer, agora faça isso todo dia. E o bacana disso é que, a partir do momento que você começa a ter essas atitudes, essas ações, você implementa uma cultura focada no cliente. Você sai daquele discurso de parede, né? Nossa missão é encantar os clientes e tal. Legal, o que se faz com isso? Que valor que se dá para o cliente? Isso todos os colaboradores pensam. É inconsciente até. Está escrito na parede isso, a nossa missão, nossa visão, política da qualidade, pode ser o que for. Mas na prática, o que o top-down de novo está fazendo que realmente dá importância, de verdade, de fato, né?
E quem faz isso é atendimento. E não dá para ensinar a sorrir. Isso daí vai fundo demais. Então, vamos cortar caminho aqui. Vamos já pegar pessoas que gostam de pessoas e vamos colocar isso na frente deles. Isso aqui é o que vale. Isso aqui é o valioso, é o cliente. E aí, é isso que a gente está vendo aí. Esse é o resultado. Maravilha. A gente tem mais uma pergunta aqui, agora do Vanderlei. Essa aí é para o Hélio e para o Léo. Ele fala aqui que na empresa dele, as respostas por chat online com atendimento humano têm se mostrado uma ótima ferramenta para incremento de vendas. E ele quer saber se, na opinião de vocês, existe uma tendência para atendimento humanizado via chat online em substituição a call center, principalmente nos pequenos negócios, para conseguir manter esse canal de comunicação com os clientes. Jean, para a gente, o canal, por exemplo, o chat, né, que a gente tem utilizado, ele funciona bem, ele é um bom canal, sempre que você tem interação humana, né, ele tem ganhos. É claro que você vai buscar sempre produtividade, né, porque normalmente você não vai ter um operador para um cliente, mas você vai ter um máximo de clientes que podem ser atendidos pelo chat, até para você evitar que toda hora você coloque respostas padrão, né? Que é muito comum quando você abre um diálogo com um chat. Então, ele funciona bem, principalmente na hora que você tem um humano ali interagindo no processo, para poder, de fato, garantir. E a gente tem visto também uma evolução muito grande usando as redes sociais. Então, quando você consegue puxar o cliente, né, para o privado e começa a interagir com ele. Uma máxima, né, que a gente tem utilizado é que o cliente escolhe o meio. Você não pode empurrar um meio para ele, né? E cada empresa vai escolher aquele meio que, primeiro, tem habilidade para responder, tem uma questão de custo envolvido nas ferramentas e um aspecto de como você consegue padronizar ou garantir que as pessoas entendam o processo que você envolve dentro do atendimento, né? Então, acho que cada empresa vai ter uma característica. Por exemplo, tem muita gente fazendo um bom trabalho pelo WhatsApp, né? Desde usando uma parte dele via bot e depois você faz interação pessoal. Então, isso também é comum. O que é importante do outro lado, como você vai dar, por exemplo, alçada para as pessoas resolverem problema. Porque não adianta você ter um atendente gerando um diálogo por um chat, por exemplo, e a pessoa sem alçada para resolver problemas. Então, uma das coisas importantes é estabelecer isso, né? Então, qual a alçada que você dá, qual o nível de liberdade que essa pessoa tem para realmente resolver o problema e, às vezes, você ter que criar algum tipo de benefício para reverter aquela quebra do pacto que houve quando você fez, por exemplo, a sua primeira venda, né? Então, isso também é fundamental, mas esse entender a sua empresa, onde você vai ter mais habilidade para responder e, ao mesmo tempo, garantir a alçada para as pessoas faz muita diferença. Acho que pegando esse gancho aí, do garantir a alçada, o que está acontecendo, né? A tecnologia está permitindo que empresas menores tenham tecnologias antigamente restritas a grandes empresas. O chatbot é um desses exemplos, né? Está baixando o custo, mas está se tornando cada vez mais sofisticado também. A inteligência artificial tem promovido melhorias, né, no atendimento, e o legal, acho que sobe de nível na hora que entra a pessoa ali. Então, essa alçada vai ter que subir a régua, realmente. Porque vai chegar um nível que a inteligência artificial está evoluindo e vai avançando a complexidade, o entendimento e a rapidez do atendimento. Mas vai chegar num ponto que aqueles assuntos repetitivos que hoje uma pessoa que está resolvendo vai passar para um segundo degrau. Então, essa alçada dessa pessoa que vai, esse atendimento via chat, via bot, é um outro nível até intelectual ali para resolver esses problemas, sabe? Então, acho que esse trabalho vai se tornar mais interessante, inclusive. O repetitivo vai ficar para a máquina, machine learning, e ele vai entrar num nível melhor. Tem um exemplo agora na Amazon, né? Comprei alguns livros e 3 repetidores. Chegou o pedido, os livros e 2 repetidores. A nota estava errada, uma confusão. Putz, cara, eu não ia conseguir resolver o chatbot, aquele negócio. Mandei e-mail.
Ó, aconteceu tal situação, tal. Cara, foi muito bacana. Omnichannel, né? Comprei no e-commerce, no chat, eu falei, não vai de jeito aqui, não estava conseguindo resolver, mandei e-mail, daí entrou a empatia. Uma pessoa me ligou, tocou o telefone, já me ligou da Amazon. Falei, uau, legal. Ó, ela já falou, eu me coloco no seu lugar, eu entendo a chateação que é fazer um pedido e receber diferente. Não chegou o que você queria. Dia tal, ou você vai receber o produto, ou você vai receber um bônus, ou um vale-presente. Dia tal, o telefone toca. Olha, eu não recebi o produto. Então, você vai receber o bônus. Pronto. Simples assim, e mais R$50 ainda pela dor de cabeça. Incômodo. Pelo incômodo. Então, por que eu falei isso? Tecnologia pura, não precisa falar, na Amazon, mas a empatia foi fundamental. A empatia foi O fundamental. tal do me coloco no seu lugar, né? E deu data e o que ia acontecer. Chegou a data, não aconteceu, não recebi nada, e ela falou, então tá bom, então agora você vai receber o vale-presente. É isso que o Hélio chama de repactuar, né? Repactuar, né? Isso puxou o chat, porque pelo chat não ia conseguir, né? Cara, não estava dando certo lá, porque eles têm um nível de... até chegar em alguém, né? Eu não estava conseguindo chegar lá. E deu bom, foi por e-mail, então, Omnichannel, né? Mandei lá o e-mail e a coisa foi resolvida, foi repactuado a expectativa. E já gastei tudo, vale presente também de novo, né? Isso conquista o cliente, né? Não adianta. Aquela maneira que você tem de transformar uma experiência ruim, né, num cliente que ficou encantado e vai voltar sempre agora, né? Mas resumindo, assim, o que a gente percebe uma tendência também é o autoatendimento cada vez mais eficaz, né? Então, as gerações mais novas já cresceram no mundo que vai lá, fuça, se resolve. Então, um FAQ bem feito. Quão melhor for os canais que você permite ao cliente resolver os problemas sozinho, você vai ter preferência de escolha. Então, essas gerações vão aumentando cada vez mais, porque, de novo, a inteligência artificial, né? Vai permitindo que você consiga resolver seus problemas sozinho. Então, quanto mais poder você der para as pessoas se virarem, esse poder, essa autonomia é legal, é bom, né? Então, isso é uma tendência que a gente tem percebido. Mais alguma contribuição? Às vezes a gente faz muita pergunta aqui, mas tem alguma coisa bacana que vocês pensam aí que a gente acabou não abordando? E tem mais algum ponto interessante para contribuir aí no debate que vocês gostariam de trazer? Opa. Diga, Léo. Pode falar, Hélio. Não, o que eu ia comentar, eu acho que é justamente essa recomendação, né, de que eu acho que quem está no varejo precisa ter esse foco, né? Então, ainda mais, acho que no período agora de retomada, né, a gente vai ter um cliente cada vez mais exigente, vai ter um cliente com cada vez mais referências, né, de atendimento, tanto do digital quanto no físico. Então, acho que, se eu fosse fazer aqui uma recomendação, todo mundo tem que entrar nessa jornada do cliente, nessa jornada de satisfação, porque isso vai ser, de fato, um diferencial entre as companhias, né? E cada empresa tem o seu DNA, cada empresa tem o seu jeito de fazer isso bem, e vai encontrar, com certeza, formas, né, de evoluir nesse aspecto. Então, é muito de tomar uma decisão, como o Léo colocou, uma questão cultural, e quanto mais cedo você começar, mais chances você tem de gerar boas experiências e jornadas felizes, né, como a gente comenta com os nossos clientes, e cada empresa vai encontrar o seu caminho, o seu jeito único, né, de fazer isso. Mas acho que quanto mais cedo começar, melhor. Legal. Eu acho muito empolgante tudo isso, sabe? Muito, muito empolgante, porque o varejo sempre existiu, né? Alguém vendendo algo para alguém, ofertando alguma coisa para alguém, e toda essa discussão em volta do cliente, né? Realmente é muito feliz assim, a discussão de ver o Acelera Varejo, tanto os varejistas como o Hélio, o Riachuelo, já fazendo a lição de casa, colhendo os frutos, né? Porque realmente a estrada não é pavimentada, né? São vários caminhos que andam em paralelo, juntos, e como a gente puder se ajudar com o uso adequado da tecnologia e valorizando quem está na ponta, eu gosto muito de falar das pessoas da ponta, porque na frente, né? Como é difícil, né?
E valorizando essas pessoas, porque ao falar de cliente, a gente valoriza o atendimento e valoriza as pessoas que estão fazendo atendimento. Então, só tem como dar um resultado feliz e positivo para tudo isso. Então, é um ganho muito, muito especial para todo mundo. Então, muito obrigado, Hélia, pela contribuição. Acho que só tende a valorizar as pessoas aí, o porquê do varejo. Então, obrigado. Obrigado a vocês. Acho que foi excelente aqui poder participar desse papo. Não, legal, pessoal. E Léo, a Solvis é uma tecnologia muito cara aí, que só é acessível a mega empresas como a Riachuelo, ou a gente que é pequenininha aqui também consegue ter acesso? Não, é super acessível. Assim, a gente tem clientes de todos os portes, né? Mas o que acontece? Conforme você vai crescendo, a complexidade vai ficando maior também, né? Então, questão de valor é acessível. A gente tem cliente, uma loja, né? E até 1.500 lojas. É acessível, sim, mas o que a gente quer é resolver o problema de verdade, né? Quer resolver o problema de verdade. Então, realmente, a complexidade, então, a solução se torna cada vez mais interessante conforme o tamanho. Porque você vai ficando... Você tem uma loja, você está lá presente. Tem 2, tem 3, tem 4. Conforme você cresce, tudo fica mais difícil. Tudo vai saindo do controle se você não tem as métricas, né? Então, é isso que a gente ajuda. A te dar métricas e a criar essa cultura boa. A cultura focada no cliente, que, olha, não tem volta, mas é um mundo melhor. Você vai para um mundo muito melhor. É isso que a gente ajuda a fazer. É isso que a gente ajuda a fazer. A ouvir teu cliente, independente do seu tamanho, independente da complexidade da operação, tá? Então, a gente vai levar para você para um mundo melhor.